Olá, eu sou a professora Naone e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre uma temática afeta ao processo do trabalho. Se você ainda não conhece o meu canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu convido a você a assistir outros vídeos. Temos vídeos de direito do trabalho, de processo civil, execução. Inscreva-se no canal, temos vídeos sobre diversas disciplinas aqui. E também me acompanhe nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço do meu Instagram. Estou sempre postando dicas de estudos por lá. Estou gravando esse vídeo para os meus queridos alunos da disciplina de Direito Processual do Trabalho e também para você que é meu aluno aqui no ambiente virtual. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito do tema competência na Justiça do Trabalho. Antes de estudar especificamente a competência na Justiça do Trabalho, é importante nós fazermos um recorte, para poder tratar do tema geral, competência. Quando nós estudamos a competência, lá na teoria geral do processo, o professor sempre divide a temática em competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta diz respeito a questões que são afetas à matéria e à função. É uma competência, que por tratar de questões de ordem pública pode ser alegada de ofício pelo julgador. E a competência relativa, que é aquela competência que está ligada a questões territoriais e o chamado valor da causa. Essa competência, ela tem que ser alegada pelas partes sob pena de sofrer prorrogação, ou seja, o juízo, se tornará competente para apreciar aquela determinada demanda. Vamos trazer isso agora para a seara trabalhista. Na seara trabalhista, nós nomeamos a competência absoluta em função da matéria que pode ser julgada pela Justiça do Trabalho. Então, nós vamos ter a competência que nós chamamos de material, que seriam aquelas disciplinas que podem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, estão previstas no artigo 114 da Constituição. E nós temos a chamada competência relativa, que está ligada a uma extensão territorial, quais causas que seriam apreciadas por qual juízo do trabalho em específico. Lembrando, no tocante à competência material da jurisdição trabalhista, são matérias que poderiam ser alegadas de ofício pelo julgador. Já no tocante à competência do tipo relativa, ela pode sofrer o chamado fenômeno da prorrogação da competência. Então vamos juntos, vamos conhecer quais são as causas que devem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho. Importante, nós vamos daqui para frente, nesse tópico da competência material, estudar o artigo 114 da Constituição Federal. Esse artigo ele sofreu uma grande modificação com o advento da emenda constitucional de número 45 de 2004. Então, matérias que não eram atribuídas à Justiça do Trabalho passaram a ter a sua Constituição definida para a Justiça do Trabalho após essa emenda constitucional. Então, nós vamos estudar o artigo 114, ele possui 9 incisos, nós vamos estudar inciso por inciso para entender quais são as matérias que são processadas no âmbito da Justiça do Trabalho. Vamos junto! O artigo 114 da Constituição, ele traz a seguinte redação: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Sobre esse dispositivo, nós temos algumas informações que são extremamente relevantes para nós. Então vamos começar. O primeiro tópico diz o seguinte, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Vamos fazer aqui um parênteses, para poder explicar o que significa. Compete à Justiça do Trabalho julgar a relação de trabalho. Nós vamos pegar, conceitos agora que nós estudamos lá no direito do trabalho, no direito material do trabalho. Primeiro ponto, o que é relação de trabalho? Quando a gente estuda esse tópico no direito do trabalho, nós sempre deixamos claro que a relação de trabalho constituiria um gênero do qual a relação de emprego, o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o trabalho voluntário, seriam espécies. Então, quando o Constituinte elencou aqui
que é competência da Justiça do Trabalho, julgar a relação de trabalho, ele quis dizer que nós não nos limitaríamos à matéria afeta a relação de emprego. Então vamos lá, pessoal. Quando nós falamos então relação de trabalho, gênero, fazem parte desse gênero, relação de emprego. E aí, para a relação de emprego, vão lembrar, né, daquelas características, tem que ter pessoalidade, subordinação, habitualidade, onerosidade, que são todas características que pertencem à relação de emprego. Então, essa matéria é julgada perante a Justiça do Trabalho, questões afetas à relação de emprego. Mas percebam, o Constituinte disse relação de trabalho. Então, além dessa modalidade de relação de trabalho, que é a relação de emprego, também seriam apreciadas na Justiça do Trabalho questões pertinentes, por exemplo, ao trabalhador avulso. Trabalhador avulso, o melhor exemplo seria aquele trabalhador que trabalha na região portuária. É um trabalhador que possui um vínculo com o órgão gestor de mão de obra ou com um determinado sindicato. Matérias também que dizem respeito a questões pertencentes ao trabalhador avulso também são deliberadas, processadas perante a Justiça do Trabalho. O trabalhador autônomo, o trabalhador eventual e também até o trabalho voluntário seria uma modalidade que poderia, né, se adequar a esse gênero relação de trabalho. Então, o primeiro ponto importante são demandas, né, que fazem parte da jurisdição trabalhista, aquelas que envolvam relação de trabalho. Relação de trabalho é o gênero do qual pertence relação de emprego, o trabalho autônomo, o trabalhador avulso, o trabalho eventual e o trabalho também do tipo voluntário. Isso aqui se encaixaria dentro dessa descrição, ok? Vamos voltar para a análise do dispositivo. O artigo vai falar também relações de trabalho que são abrangidas pelos entes de direito público externo e pela administração pública direta e indireta da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Vamos fazer mais algumas observações aqui no tocante a essas questões. Para os entes de direito público externo, quando nós falamos dos entes de direito público externo, nós estamos falando daqueles que são sujeitos do direito internacional. Quem seriam os entes de direito público externo? Os estados e também as organizações internacionais. Então, esse é o conceito desses entes de direito público externo. Quando nós falamos dos estados, nós temos que lembrar o seguinte, agora trazendo concepções do direito internacional. Os estados, eles podem praticar diversos tipos de atos, aqueles chamados atos de império, que são atos que externam uma determinada competência da soberania do Estado, e os chamados atos de gestão, que são atos negociais, atos de comércio praticados pelos estados. No tocante aos atos de império, o Estado ele tem imunidade para a prática desses atos. Concessão de um visto, são atos que externam a soberania desse Estado, então ele possui imunidade. No tocante aos atos de gestão, que são os atos negociais, o Estado ele não possui imunidade. Isso é a concepção, uma regra de caráter geral. A contratação de empregados diz respeito a esse tipo de ato de gestão. Então, como regra geral, seria possível processar no âmbito da Justiça do Trabalho brasileira uma demanda que envolva um ente de direito público externo, um Estado, porque externaria a prática de um ato de gestão desse Estado. Da mesma forma, com relação a uma organização internacional, que seriam exemplos de organizações internacionais, a ONU, a OTAN, a OIT. Então, no tocante também à prática de alguns atos pelas organizações internacionais, também seria possível, né, que elas fossem demandadas perante a jurisdição trabalhista. É importante deixar claro que no âmbito, né, da jurisdição internacional, numa perspectiva do direito internacional, é possível a criação de acordos, né, aí falando das fontes do direito internacional, tratados, convenções internacionais, que deliberem de maneira diversa e retirem, né, da jurisdição trabalhista essa competência. Nesse caso, então, não seria possível aplicar a competência da Justiça do Trabalho, ok? Mas vamos gravar o seguinte, como uma regra inicial, uma regra geral. Em regra, seria possível externar a competência da Justiça do Trabalho, especialmente para a figura dos estados, naqueles atos que são chamados atos de gestão, que envolvem contratação de empregados.
excepcionalmente pode existir uma norma que advém de um tratado, de uma convenção internacional, que inoportunizaria a aplicação dessa regra. Mas perceba, a Constituição vem para dispor que os entes de direito público externo é possível, né, que eles sejam demandados perante a Justiça do Trabalho. Vamos continuar a análise do inciso 1. Além dos entes de direito público externo, o dispositivo fala da administração pública direta e indireta, que diz respeito à administração da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui nós temos mais uma observação a ser feita no tocante a esse tópico, que a gente tem que lembrar. Os servidores da administração pública, eles podem ser servidores que têm um vínculo com a administração pública de caráter seletista ou um vínculo de caráter estatutário. Nesse caso aqui em específico, se o vínculo do servidor é seletista, a demanda poderia ser apreciada perante a Justiça do Trabalho. Para os servidores, então, seletistas, seria possível a jurisdição trabalhista no tocante à apreciação das matérias. É importante, no tocante a esse tópico, citar, né, a ADI 3395, no qual o STF, né, interpretou essa questão da competência da Justiça do Trabalho para relações que envolvem o poder público e estabeleceu que seria excluída a competência da Justiça do Trabalho para as relações que envolvem os servidores públicos estatutários e os temporários que possuem um vínculo jurídico administrativo. Então, nós aplicaríamos essa disposição somente para aqueles empregados que são empregados seletistas. Excluiríamos os estatutários e aqueles que possuem o vínculo jurídico administrativo, que seriam os temporários, ok? É importante para a gente poder finalizar esse inciso de número 1. A súmula 163 do STJ, ela veio para dispor que compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por um profissional liberal contra o seu cliente. Então, a ação de cobrança também de profissional liberal contra o cliente não é matéria, competência, né? Afeta a jurisdição trabalhista, ok? Então, pessoal, nós finalizamos aqui o inciso de número 1 do artigo 114. Então, lembrando, compete à Justiça do Trabalho processar aquelas questões que dizem respeito à relação de trabalho, não relação de emprego, trabalho, que envolvam entes de direito público externo, estados e organizações internacionais, e também a administração pública direta e indireta da União, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Lembrando que para a administração direta e indireta, nós estamos nos referindo aos empregados que possuem vínculo seletista. Vamos avançar? Vamos conhecer agora o que dispõe o inciso de número 2? O inciso 2 fala o seguinte: ainda dentro da competência da Justiça do Trabalho. Compete, então, à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Então, todas as ações que envolvem o exercício do direito de greve devem ser processadas perante a Justiça do Trabalho. Então, um dissídio coletivo de greve, uma ação indenizatória em razão da greve, né, em razão de um dano que foi gerado pela greve, tudo isso seria processado no âmbito da Justiça do Trabalho. Aqui nós temos também duas observações que são relevantes. Primeiro, a súmula vinculante número 23 do STF dispõe que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações possessórias ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então, quando nós falamos em trabalhadores da iniciativa privada e nós tratamos acerca da necessidade de se ajuizar uma ação possessória, um interdito proibitório, por exemplo, né, uma ação de manutenção de posse, nesse caso aqui, a competência seria da Justiça do Trabalho. Perceba, ação possessória por causa do exercício do direito de greve e o último requisito, tem que ser trabalhadores da iniciativa privada, ok? Então, súmula bem importante, façam a leitura depois. Segundo, o recurso extraordinário 846-854, que inclusive, né, estabeleceu a matéria a título de repercussão geral, né, estabeleceu que a Justiça Comum Federal
ou estadual seria competente para processar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração direta, autárquica e fundacional. Lembrando, né, quando o servidor ele é seletista, a questão da relação de trabalho pode ser apreciada pela Justiça do Trabalho, é o inciso 1 que nós acabamos de ver. Mas no tocante ao julgamento da abusividade do direito de greve, a competência restaria para a Justiça Comum, seja ela federal ou estadual. Vamos agora então avançar para fazer a leitura do inciso 3. O inciso 3 fala o seguinte: compete então à Justiça do Trabalho processar e julgar ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Esse dispositivo, então, ele vai trazer uma previsão de que, no tocante à representação sindical, as deliberações entre os próprios sindicatos dos trabalhadores e os empregadores, a matéria deveria ser apreciada pela Justiça do Trabalho, uma questão, né, de filiação sindical, uma questão de âmbito de atuação de um determinado sindicato, todas são matérias que são apreciadas pela jurisdição trabalhista, ok? Nós vamos encerrar aqui essa primeira parte da nossa aula. Nós, então, estudamos o inciso 1, o inciso 2 e o inciso de número 3 do artigo 114 da Constituição Federal, competência material da Justiça do Trabalho. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar estudando o artigo 114. Até lá!